O tema da nossa catequese hoje envolve Maria Santíssima, verdadeira devoção a Nossa Senhora, critérios para identificarmos a verdadeira devoção, Imaculada Conceição de Maria e a importância de Maria na nossa vida, na vida da igreja, na nossa vida. É sempre um tema recorrente, importante e de constante aprofundamento. De Maria a gente nunca diz o suficiente. E mesmo que tenham sido coisas já anunciadas, proclamadas, é sempre bom voltarmos para entendermos cada vez mais quem é Maria na nossa vida. Mas vamos começar a partir de um texto importante que diz o seguinte: é o diálogo com Jesus humilde. Eu quero começar a falar de Maria Santíssima exatamente daqui, porque Maria traz o paradigma de uma pessoa humilde, sendo excelsa, sendo sublime, ela vive a pequenez. Exatamente o contrário das pessoas que, sendo pequenas e miseráveis, querem viver a glória humana. E esse texto traz exatamente para nós aquilo que nós somos, por termos pecado, por sermos fruto do pecado e da concupiscência, por trazermos um tesouro, como diz São Paulo, em vasos de barro, dentro da nossa alma. O texto diz assim: você não é nada, é menos do que nada, porque você é uma miséria culpada. Além de ser miséria, você tem culpa. Tem culpa por conta dos seus pecados. Tem culpa porque você nem sempre foge daquilo que tem que fugir. É uma miséria culpada. E como seria bom que nós colocássemos na nossa mente que essa ideia clichê, esse estereótipo de vida inocente, imaculada, nem sempre se encaixa com a nossa vida. Não somos imaculados, não somos plenamente inocentes, com certeza. Você não pode fazer nada sozinho. Apenas uma coisa você pode: me ofender com o abuso de minhas graças e de minha presença. Aqui é como se nós entendêssemos ou escutássemos a própria voz de Deus falando dentro da nossa alma. Você é capaz, sozinho, somente de me ofender. É verdade que o homem é capaz de chegar racionalmente até Deus, a comprovar a existência de Deus. Isso de modo racional é possível. Inclusive o Concílio Vaticano I vai afirmar essa verdade. Mas sem a graça de Deus, nós só podemos ofendê-lo. Porque as circunstâncias que estão ao nosso redor, tudo aquilo que abeira e depois adentra a nossa alma, nos faz experimentar o contrário. Sem a graça de Deus, nada podemos fazer e mais uma vez nos tornamos uma miséria culpada. O nada está satisfeito com tudo, porque nada merece e não se queixa de nada. Interessante. O nada está satisfeito com tudo, porque nada merece e não se queixa de nada. Vamos parar aqui nesse ponto. Quando pensamos em Maria Santíssima, nós entendemos que Maria Santíssima é aquela figura sublime e excelsa, é a figura imaculada, é a figura que nunca se lamentou. Maria não perdia tempo murmurando, reclamando. E Maria se considera, segundo aquilo que nós recebemos do seu canto, que é o Magnificat, Maria se considera a humilde, a pobre, mesmo sendo imaculada e sublime. Então, o que é que acontece no dinamismo da nossa alma? Certamente nós entendemos ou vivemos pensando que merecemos, que temos direito. Nós nos perdemos no labirinto dos nossos direitos. Nos perdemos no labirinto do nosso modo egoísta de agir, de pensar, de falar. Não conseguimos entender o nada da nossa vida, porque no fundo nós pensamos, achamos que somos o tudo, que o mundo gira ao nosso redor, como se fôssemos o sol sempre a brilhar. É verdade que se nós tivéssemos essa capacidade, essa sabedoria de considerar a própria vida, a nossa vida como nada, nós evitaríamos muitos pecados, muitas tentações,
muitas discussões inúteis. Estamos sempre em constante aprendizado. Somos o nada. E essa linguagem é muito difícil para os nossos dias, porque, sobretudo na atualidade, se ergue uma voz em que o homem tem muito mais direito do que deveres. Qual pessoa realmente hoje vive com esse sentimento do ser nada? Até mesmo porque, se pensarmos um pouco, vai meio que na contramão daquilo que a psicologia anuncia, que as terapias indicam. Você tem que pensar que você é alguém, certo? Isso é verdade. Você é filho de Deus. Você é filho de rei. Mas a verdade é que quanto mais nós enaltecemos o nosso eu, nos tiramos, nos abstraímos da graça do Senhor, da presença de Maria Santíssima e da sua sabedoria. Essa é um tipo de linguagem que nós chamamos negativa. A linguagem positiva, a linguagem da construção das virtudes, tão necessária para o nosso crescimento, deve estar sempre presente na nossa alma. Ao mesmo tempo, a linguagem negativa, que é a da desconstrução, também deve estar presente na nossa alma. Em filosofia se diz pars destruens e pars construens. Existe uma parte de destruição e uma parte de construção. Ninguém consegue ter um pensamento novo se não refuta, confronta ou assimila aquilo que foi velho, aquilo que já foi anunciado. Ninguém consegue ter uma vida nova, um pensamento novo, senão a partir de uma destruição e de uma construção, que é feita na continuidade. Mas, meu Deus, por que chamar em causa a filosofia se nós temos um exemplo muito claro de Jesus no Evangelho? Toda vez que você quer remendar um pedaço novo, um pano novo na sua vida, mas ainda com um tecido velho, aquele pano remendado, ele estoura. Ele não consegue estar ali. Ora, a imagem clara do ser nada, do ser humilde, do ser pobre, da verdadeira devoção a Nossa Senhora, parte de uma concepção, que não é a concepção de um coração triste, de um coração amargurado, que não é a concepção de um coração que sempre enxerga defeitos, um coração inclinado ao que é negativo, à miséria existencial. O nada em Maria Santíssima, o nada nos santos, é a aceitação de que sem Deus, de fato, não podemos resistir. Sem Deus, nada podemos fazer. Quanto mais o santo se eleva, mais ele compreende que sem Deus ele não pode. E chega então um momento em que o santo vai se deparar com essa luta interior. O santo não progride por conta dos milagres, mas progride em relação à própria humildade, que em primeiro lugar é dom de Deus. Não é uma busca, é dom de Deus. O nada é esse terreno próprio da vida do santo. Como sempre, os santos ensinaram, continuam ensinando. Fica bem claro, porque conseguimos, a partir disso, descartar todo tipo de noção, de sentimento, de postura, de comportamento que vai na contramão dessa verdadeira humildade, desse nada. O nada, uma pessoa que se sente nada, uma pessoa que vive esse nada em Deus, é uma pessoa feliz e alegre. Nenhum santo é triste. O santo passa por momentos tristes, por momentos de fragilidade. Mas o santo, no fundo, ele é feliz. São Francisco de Assis era extremamente feliz por dever a Deus, por ter uma dívida com o Senhor, dívida que ele não podia pagar. E ele era feliz por isso. O nada, o verdadeiro nada dentro da nossa alma, gera verdadeiro afeto para com nosso Senhor Jesus Cristo e também para com nossa Mãe, Maria Santíssima.
é o espelho da vida da graça, da vida sobrenatural, é o espelho da humildade dentro da nossa alma. É esse nada. Esse nada, então, se torna para nós o próprio exame de consciência e contra a luz se estamos na verdadeira ou na falsa devoção. Interessante. Esse discurso que parte do nada vai nos indicar se estamos na verdadeira ou na falsa devoção a Maria Santíssima. Chegando nesse ponto, eu anuncio uma verdade, uma incisão nos nossos corações. A partir de uma frase que eu li hoje. Tem almas que quanto mais rezam, mais se distanciam de Deus. Quando eu li essa frase hoje dia 18 de maio, eu disse, meu Deus, que coisa interessante, talvez até contraditória. Depois, se parar para pensar, tentando entender aquilo que a frase quer comunicar, e de fato é verdade. Muitas almas, à medida em que rezam, elas se distanciam cada vez mais de Deus. Porque são almas que focam na oração em detrimento da caridade. São almas que têm muita oração e pouquíssima caridade. São almas que rezam, que alimentam, cultivam o terreno, regam o terreno com oração diariamente. Entretanto, a caridade está ausente nas suas ações, nos seus gestos, nos seus olhares, no seu comportamento. Que contradição! Podemos estar dentro de uma devoção em que, à medida em que ela está sendo alimentada, na verdade ela está sendo expoliada. Cresce a oração e decresce, ou pelo menos não aumenta, é ausente a caridade. A caridade que pode estar na alma de modo ausente, insuficiente, suficiente, proficiente ou, em alguns casos, perfeita. A caridade insuficiente, a mínima, a necessária, aquela que você se dá conta que uma pessoa necessita de algo. Insuficiente isso, mas pelo menos de alguma coisa, já é uma base, já é um terreno sobre o qual você pode construir a sua virtude. A caridade proficiente, ou seja, você já deu um passo. É a caridade que te leva já a fazer até mesmo certos atos heróicos, a se substituir em algumas ocasiões, a desejar mais a humildade, a querer que o irmão apareça mais, porque você entendeu que a humildade é um bom caminho e que a caridade que você exerce faz com que Deus derrame graças abundantes na tua alma. E aquela caridade que é perfeita. A caridade que toca o coração dos santos. A caridade que enxerga o bem do outro. Ou, para citar São Bernardo de Claraval, o amor que é amar o outro com o amor de Deus. E antes de amarmos o outro com o amor de Deus, devemos amar a Deus por aquilo que Ele é. Ou seja, sem interesses. Simplesmente porque Deus é Deus. Ah, mas como é que eu vou amar a Deus sem interesse? Como é que eu vou amar o outro com o amor de Deus se eu não me considero nada? Se eu não paro para ouvir, se eu não paro para aprender, se o meu amor não aprende diariamente e se o meu aprendizado não se torna amor. Se o meu percurso não se baseia na caridade. Se o meu crescimento está mais ligado à ciência do que à caridade. Toda a virtude e toda a vida de Maria Santíssima que nós podemos enxergar parte dessa caridade, do amor perfeito, da presença de Deus. No Evangelho de João, Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros. É o mandamento novo, que inclusive encontramos neste domingo, na liturgia. E o mandamento novo dado pelo Senhor parte de onde? Do contexto eucarístico. É na Eucaristia que Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Porque a Eucaristia é aquele momento em que Jesus se quebra de modo definitivo. Porque do cenáculo ele vai à paixão.
A Eucaristia se torna para nós o paradigma, o emblema, a análise clara de um amor verdadeiro, de uma caridade verdadeira que se quebra. Porque não há amor senão a partir dessa quebra, dessa ruptura interior, que não é divisão, mas que é união. Que é enxergar. Para que eu consiga amar o outro, em primeiro lugar eu preciso enxergar o outro. Então qual é o problema de não amar o outro? É que eu não enxergo. É invisível. Sei lá se existe, se não existe, que nome é, qual, enfim, não enxergo. Como é que eu vou amar aquilo que eu não conheço? Não consigo amar. Mas como é que eu vou amar aquilo que eu não enxergo? Também não consigo amar. Esse é o pressuposto do amor, que parte da Eucaristia. Voltemos ao ponto. Muitas almas rezam muito e se distanciam de Deus, porque a caridade não está se desenvolvendo conforme a quantidade de horas dedicadas à oração. Pergunta simples. O que fazer? Porque nós somos práticos. O que fazer? Devemos recomeçar a partir da caridade, a partir do nada, do próprio nada. Devemos recomeçar a partir dessa aceitação de que somos poeira, como dizia o homem, que somos uma miséria culpada. Se eu me coloco nas situações entendendo que eu não mereço nada, tudo aquilo que me for dado, que me for concedido, será para mim motivo de agradecimento, de alegria. Mas não porque eu seja um coitadinho, essa figura patética, uma figura que não se adequa, não se confaz. Não é isso. Eu não sou um coitadinho, eu não sou o patinho feio. Simplesmente eu entendo que nem sempre eu mereço tudo. Eu não sou digno de tudo. As pessoas não têm direito de me acolher, de me enaltecer. Tudo aquilo que me for concedido, se eu entender que é uma graça de Deus e uma graça das pessoas, então meu coração começa a mudar. E se da mesma forma eu encontrar mais motivos para ajudar o outro, dar mais do que receber, a caridade começa a ser mais atuada. Uma caridade que parte da graça de Deus. Uma caridade que parte do confronto com o Senhor. Uma caridade que se alimenta na Eucaristia. Uma caridade que é fruto de uma verdadeira conversão. Uma caridade que desabrocha devido à alma que busca intimidade com o Senhor. Recordemos a passagem de João, o início do Evangelho de João, quando ele, já com seus, quem sabe, 80, 90 anos, quando vai escrever o Evangelho, recorda exatamente o horário em que ele conheceu Jesus, o horário em que ele esteve com Jesus. Ficou impresso na alma dele. O amor-caridade deixa algo impresso dentro da nossa alma. São sinais. É a presença de Deus. É um modo novo de ver, de estar, de fazer, de querer, de desejar. O amor-caridade é concreto. Ele não é ilusório. Ele não é teórico. O amor-caridade é concreto. E é por isso que a verdadeira devoção à Nossa Senhora será um ato concreto. Maria atua. Maria não espera. Maria não fica sentada. Maria está atenta àquilo que acontece. Se ela sabe que a prima Isabel está precisando de ajuda, ela vai e segue. E seguindo, ela anuncia. Correto? É seguindo que ela anuncia. É por estar grávida e por prestar esse serviço que Isabel tem a graça de reconhecer o fruto que está em seu ventre. É seguindo, é servindo, é fazendo a caridade que Deus vai se revelando. Nas bodas de Caná, Maria percebe que o vinho estava para faltar, então ela vai e intercede. A caridade é sempre concreta. Maria Santíssima, vocês já pararam, pensemos, já pararam para pensar
Maria não está ali perguntando por que é que o vinho faltou, se é culpa da família, se a família é pobre, se foi culpa do esposo, se foi a esposa que é incompetente. Uma série de perguntas que é próprio de uma mente que quer encontrar culpados. Maria vai e faz. Atua. Falta vinho, vou falar com meu filho, com Jesus, porque eu sei que ele pode fazer. A caridade é sempre concreta. Maria não perde tempo procurando culpados. Maria não perde tempo enclausurada em seu coração. Maria atua. Atua a caridade que é concreta. A caridade que é factível. A caridade que é visível. Maria não se esconde. Maria entende que, e aqui está a verdadeira devoção, Maria entende que é o concreto que está diante dos seus olhos que gera verdadeira intimidade com Deus. E é a intimidade com Deus verdadeira que gera a caridade concreta diante das situações. Maria é o espelho perfeito de uma verdadeira devoção. O concreto que acontece. Se tivéssemos a capacidade, tempo e silêncio para colocarmos em xeque a figura de Maria Santíssima, dessa mulher que fala pouco, que aparece mais ou menos 4 vezes, 4, 5 vezes nos evangelhos, mas de uma mulher que muda o rumo da história. Recentemente, em uma homilia, eu comentava que o mundo se divide, a história da humanidade se divide em antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. Mas a verdade é que quando nós afirmamos isso, não é retórico, é lógico. Estamos afirmando que a história também se divide em antes e depois de Maria. É lógico, é fantástico isso. Se o fruto é Cristo, ele é o Salvador, ela é o ventre. Ela é fruto e é árvore ao mesmo tempo. Maria é fruto, é semente de Deus plantada no terreno da humanidade, mas essa semente cresce, se torna árvore e gera um fruto. Um fruto concebido por meio do Espírito Santo, que é Cristo, e um fruto para toda a humanidade, todos os filhos, a partir de uma maternidade espiritual. Maria, então, é semente, é árvore e, ao mesmo tempo, gera. Que fantástico! Se o mundo se divide em antes e depois de Cristo, é porque o mundo se divide antes e depois de uma mulher. E o nome dessa mulher é Maria. O nome da Virgem era Maria. Evangelho de São Lucas. O nome da Virgem era Maria. E será sempre assim. Em todos os lugares, em todas as épocas, desde o nascimento da Virgem Maria, de uma forma ou de outra, irá se falar dela. E a história do antes de Cristo também irá falar de Maria, porque ela está sempre associada a seu filho. Então, que beleza quando nós entendemos de modo pleno a importância dessa mulher. De modo muito afetuoso, pensemos como Deus preparou a chegada dessa mulher que tocou essa terra, desse fruto abençoado, que é Maria Santíssima, o antes e o depois. Por quê? O antes e o depois da história parte de um ventre. Fantástico isso. No antes e no depois da história da humanidade, um ventre abençoado, a flor entre os espinhos, determina o curso da humanidade. Maria Santíssima. E não é somente semelhante a uma torneira em cujo espaço a água passa para regar a terra. Porque a água passa através de uma torneira
não recebendo seus resíduos. A água passa sendo água. A água que passa é água. Mas Jesus que passa é Jesus porque recebe a carne imaculada de Maria Santíssima. É o antes e o depois. Antes de Maria havia o Verbo eterno. Depois de Maria nós temos Jesus. Meu Deus, anote, anote. Antes nós tínhamos o Verbo, gerado eternamente, a palavra eterna do Pai. Mas depois de Maria nós temos Jesus. O Jesus histórico, o Jesus palpável, o Jesus Eucaristia, o menino carregado por gerações. Que beleza! O depois de Maria Santíssima. Então imaginemos que importância, que graça, que coisa fantástica é a presença dessa mulher. E muito me admira que mentes obscuras, mentes meio que tocadas pelo preconceito, mentes não consigam entender a importância dessa mulher. A propósito da Imaculada Conceição, visto que nós falávamos da importância de Maria, desse fruto imaculado, que é Cristo, e que ela também. Em primeiro lugar, entendamos, a propósito agora da Imaculada Conceição. Inciso. Entendamos a diferença do nascimento de Cristo, ou melhor, da concepção de Cristo e da concepção de Maria. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo e com auxílio de Maria Santíssima, obviamente. Maria não foi concebida por obra do Espírito Santo. Houve uma união normal entre Joaquim e Ana, santos, São Joaquim e Santa Ana. Então Maria é fruto dessa união. Jesus é fruto do Espírito Santo que fecunda o ventre da Virgem Maria. Primeira diferença dentro de uma correlação necessária. É no primeiro instante da sua concepção que Maria se torna imaculada. Tanto que, como síntese, como vestido, como linguagem, como presença, ela vai dizer em Lourdes, nas aparições, eu sou a Imaculada Conceição. Eu detenho a Imaculada Conceição. Algo que pode, me desculpem a palavra, bugar a mente dos teólogos, dos exegetas, e sobretudo bugar a mente das pessoas que não entendem nada a respeito do dogma ou da importância de Maria Santíssima. Maria não disse somente, eu fui criada Imaculada. Maria não disse, a Imaculada criação de Deus me tocou. Eu sou a Imaculada Conceição. É como se de fato ela fosse ao mesmo tempo árvore e fruto. Eu sou. Graça única concedida a Maria Santíssima. Eu sou a Imaculada Conceição. O projeto imaculado de Deus coincide com essa mulher, que é dita a flor entre os espinhos. Então, o dogma, vamos ler agora, parte da bula Ineffabilis Deus, de 1854, dogma da Imaculada Conceição. Isso significa que a Santíssima Virgem, no primeiro instante da sua concepção, pela graça e privilégio singulares de Deus, em antecipação aos méritos de Jesus Cristo, foi preservada livre de toda mancha do pecado original. Existe um modo de salvar, existem dois modos de salvar. A libertação, que é o modo com que nós todos fomos salvos por Deus, e existe a salvação que é dita preventiva. Maria foi preservada, agiu antes. No primeiro instante da sua concepção, Maria ficou livre. Ela não conheceu em nenhum momento de sua vida o pecado. Ela foi libertada, ela foi preservada do pecado original, e durante a sua vida ela não cometeu nenhum tipo de pecado atual. Nem pecado grave,
nem pecado venial. Em Maria nós não encontramos imperfeição, não encontramos defeitos. Maria é a Imaculada Conceição. E não só porque de fato ela assim foi gerada, criada, mas porque depois, durante toda a sua vida, Maria se manteve pura. E aqui está a graça. Imaculada, ela foi criada por Deus. Pura, caridosa e crescente nas virtudes foi o trabalho que ela teve durante toda a sua vida. Está aqui a importância também, se a gente quisesse depois ligar, fazer uma correlação entre a Imaculada Conceição e a virgindade de Maria. Se alguém foi preservado na sua virgindade antes, né, durante o parto, por que ela teria necessidade de conhecer alguém depois? Da mesma forma, Maria foi preservada de toda a mancha de pecado. Por qual motivo Maria cometeria um pecado depois? Se a pessoa recebeu tudo, ela precisaria do nada para acrescentar o quê? É aquilo que nós chamamos de discurso sólido de conveniência. Maria recebeu tudo na sua Imaculada Conceição e assim se preservou durante toda a sua vida. 3 passagens incisivas em que nós podemos assim construir de modo sólido a Imaculada Conceição de Maria. Gênesis 3,15, onde se fala da figura da mulher, né? Alfa, a figura alfa da mulher, a mãe do Redentor. É o proto-evangelho, o anúncio antecipado do evangelho, onde o Senhor fala da inimizade entre a mulher e a serpente, uma inimizade total. Não há possibilidade de amizade, existe uma inimizade, existe uma luta. Deus a preserva e Maria Santíssima, revestida dessa graça de Deus, se torna a mulher guerreira e vencedora ao lado do seu filho Jesus. Esse é o primeiro fundamento na Escritura da Imaculada Conceição. Nós temos também o fundamento de Lucas 1:28, a saudação angelical. O termo em questão, utilizado por Lucas aqui, é o grego kekaritomene. Kekaritomene significa cheio de graça desde o primeiro momento da sua existência. O verbo é colocado no perfeito. Há uma perfeição devido ao verbo que é utilizado, dessa vida imaculada, desse ser cheio de graça, dessa presença de Maria, desse o Senhor está contigo e do você é bendita entre todas as mulheres. Há um modo perfeito, sem limite de tempo. Não está circunscrito ao tempo. Vai além. Como isso é importante para nós. Associado ao fato da mulher que, de fato, tem uma inimizade ferrenha, absoluta com a serpente. Por quê? A serpente, conquanto queira machucar a sua pessoa, o seu calcanhar, não consegue. Porque Maria pisa na cabeça da serpente. Depois a saudação angélica vai nos dizer que Maria é plena de graça, sem limite de tempo. Não que ela seja eterna como Deus, mas desde a sua concepção, sem limite de tempo, ela é plena, ela é cheia, e não há outra igual. Em terceiro lugar, terceira citação, Apocalipse 12:1, onde se fala da mulher como radiante de graça, a mãe do Verbo encarnado. Como a Escritura tem uma linguagem perfeita e a Escritura se explica com a Escritura, nós podemos dizer que em Gênesis nós temos a mulher alfa. No Apocalipse nós temos a mulher ômega. O ciclo completo dessa mulher. De Maria. O nome da Virgem era Maria. 3 argumentos, 3 passagens que nós podemos investigar, estudar acerca da Imaculada Conceição,
E respondendo também a uma pergunta, a um questionamento, era necessário que Joaquim e Ana fossem imaculados? Não. A necessidade cai em Maria Santíssima. O canal imediato que depois vai gerar Cristo. Maria deve ser imaculada, e de fato é imaculada. Porque é conveniente, não só necessário, mas conveniente, que Jesus passe pelo seu ventre, receba a sua carne imaculada. Não convinha, lógico, absolutamente, que Jesus nascesse de uma mulher pecadora. Maria é essa obra-prima da humanidade construída por Deus. Quando nós falamos que ao longo de 1000 anos Deus preparou o mundo para a vinda do seu Filho através dos profetas, porque Deus prepara bem as suas obras. Deus não preparou somente o mundo para a vinda do seu Filho, e Ele é o centro, Ele é o eixo, Ele é o mediador, Ele é o Salvador. Deus também preparou o mundo para a vinda da sua filha, da mãe do seu filho. O mundo também se preparou para receber Maria Santíssima, porque ela está em tudo associada ao seu Filho Jesus. Não tenhamos medo, porque de modo algum conseguiremos enaltecer, agradecer Maria Santíssima da mesma forma que ela já é enaltecida por Deus. Mãe e Senhora, serva e rainha, imaculada e assunta, a mãe. A prerrogativa mais importante de todas, a mãe do Redentor, a Imaculada Conceição, a Virgem Maria, que toca as nossas almas, que toca a nossa existência, aquela que vem para gerar em nós a vida do Filho. E essa vida, retornemos agora ao ponto da devoção, a vida do Filho em nós se chama devoção. O devoto de Maria Santíssima não é um devoto crítico, não é uma pessoa que está sempre ali a criticar, é uma pessoa, sim, que aprofunda, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que medita, mas a criticidade não faz parte da devoção. O ser escrupuloso não faz parte da devoção. O ser obstinado não faz parte da devoção a Maria Santíssima. O ser exterior não faz parte da devoção a Maria Santíssima. A verdadeira devoção a Nossa Senhora é interior. Ela parte do coração, ela exprime o coração e ela é consequência de uma verdadeira vida interior. A devoção não se baseia em fatos exteriores, simplesmente como rezar o terço, ir à missa, meditar. Não é somente isso. A devoção vai muito mais além. Quantas pessoas realmente estão naufragando na vida espiritual? Quantas pessoas paralisadas na vida espiritual? As que rezam muito, mas é uma devoção que não parte do coração. Não parte. É uma devoção que, contrariamente àquilo que Maria Santíssima fez, não guarda no coração os acontecimentos da vida. Toda devoção que for estranha, que for separada dos acontecimentos da vida, ela não é uma devoção verdadeira. O coração ele vai conectar todos os pedaços de um quebra-cabeça. Vai conectar a história da pessoa. Uma verdadeira devoção consegue colocar em conjunto o antes, o agora e o depois. Passado, presente e futuro. Uma falsa devoção não consegue fazer isso. Maria não vivia de momentos isolados e separados.
tudo em Maria fazia parte de uma única história. O verdadeiro devoto aprende a conectar toda a sua vida a partir do coração em um eixo que é Maria Santíssima, que é, em última análise, claro, nosso Senhor Jesus Cristo. Um verdadeiro devoto, ele não vive em compartimentos separados, como se fosse uma casa com vários quartos, e em cada momento ele está em um quarto distinto, e quando vai para um quarto seguinte ele esquece do outro. Não. O verdadeiro devoto tem sempre na sua mente e no seu coração toda a sua história. E tudo parte do interior, de uma necessidade viva de retribuir a Deus, não de demonstrar. O verdadeiro devoto, ele não quer demonstrar, ele quer retribuir aquilo que ele recebeu. Porque Deus não necessita das nossas demonstrações, como se Deus não conhecesse. Mas Deus deseja sim a nossa retribuição, faz parte. Quando nós falamos de glorificar a Deus, significa retribuir a Deus e dar a Deus aquilo que lhe compete, que lhe pertence, que é dele, é a glória. Nascemos para glorificar o Senhor. O verdadeiro devoto, então, glorifica a Deus. De que forma? Retribuindo. Retribuindo a Deus aquilo que lhe convém, que lhe compete, que é dele. É isso que um verdadeiro devoto faz. Exatamente como Maria Santíssima fez. Essa sim é a verdadeira devoção. Devotio imitatio est. Devoção é imitação. Todo devoto procura imitar. Aí está o centro da verdadeira devoção. É a imitação. Mas não a imitação de modo que um papagaio capta, assimila e transmite. Não. A imitação que se baseia nas virtudes, nas pequenas virtudes e na meditação, que é um ponto muito difícil, às vezes, de certa forma, meio que enfermo na vida do cristão. Mas a verdadeira devoção é isso, é imitação. Eu posso me considerar um verdadeiro devoto, não quando eu rezo o terço, mas quando eu desejo imitar a vida de Maria Santíssima, em algum aspecto. De algum lado eu preciso começar. Por algum aspecto eu preciso começar. Quando eu começo esse caminho de imitação, então realmente a verdadeira devoção começou a tocar a minha alma. Porque é fácil rezar o texto e depois agir como se nada tivesse acontecido. É fácil adorar e depois agir como se nada tivesse acontecido. Sou verdadeiro devoto quando a vida de Maria Santíssima começa a inquietar, a gerar inquietude dentro de mim, a me questionar, a me confrontar, a me encurralar. A verdadeira devoção começa a ganhar corpo, volume, dentro da alma. Que seja sempre louvada, amada, enaltecida a Virgem Maria, que cada vez mais ocupe espaço dentro dos nossos corações, que não somente no mês de maio, de outubro, que são assim chamados os meses marianos, mas que em todo o tempo Maria Santíssima faça parte da nossa vida, da nossa história, desse começo e recomeço, desse assemblamento de pedaços que parecem descompostos, meio que incongruentes, mas que com a presença de Maria Santíssima tudo vai tomando forma, cada pedacinho vai ocupando exatamente o seu lugar. Maria é aquela que vem como amiga, como mãe, como mestra, como companheira. Maria é amiga inseparável da nossa caminhada. É sempre por meio dela. É sempre por meio da medianeira de todas as graças que nós chegamos a Jesus. Que aqueles então que ainda não conhecem o amor de Maria, que se desarmem e que, se desarmando, consigam compreender a beleza excelsa desta mãe, desta filha,
deste fruto desta árvore, que tem o nome, a Virgem Maria. Seja sempre louvada a nossa mãe. Para vocês, um abraço e uma bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima.